Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre o que tem mudado na forma como os portugueses pedem dinheiro emprestado e como se relacionam com os seus créditos. No dia 2 de julho, o Banco de Portugal publicou o relatório de acompanhamento dos mercados de crédito referente a 2024, que inclui muita desta informação, permitindo-nos analisar algumas das principais tendências. Para discutir algumas das principais conclusões, temos hoje connosco Hugo Barbacena, coordenador no Departamento de Supervisão Comportamental. Muito bem-vindo, Hugo. Bom dia. Este não é um dos relatórios que as pessoas estão, se calhar, mais habituadas a ouvir falar, portanto, se calhar vale a pena começarmos por perguntar só porque é que publicamos, porque é que o Banco de Portugal publica este relatório e que informação relevante é que conseguimos lá encontrar. Sim, essa informação é uma informação que temos que passar às pessoas que nos estão a ouvir. O relatório de acompanhamento de mercados do crédito, que eu muitas vezes vou referir como RAM para ser mais fácil, analisa as principais características e evolução dos mercados de crédito à habitação hipotecário e de crédito aos consumidores em Portugal. Este relatório é muito sui generis porque esta informação que nós utilizamos para fazer este relatório provém do reporte regular que todas as instituições financeiras que operam nestes mercados estão obrigadas a enviar ao Banco de Portugal para efeito de supervisão comportamental. E esse reporte tem não só as principais características dos contratos que celebram com os seus clientes, mas tem-nas numa base contrato a contrato e não em agregado. E, portanto, nós conseguimos fazer muitas análises desses microdados que vamos recebendo. No desempenho da sua função de supervisão comportamental, que se centra na relação que as instituições têm com os seus clientes bancários na comercialização de produtos e serviços, o Banco de Portugal faz então uma monitorização sistemática do funcionamento dos mercados, analisando as características dos produtos de crédito e as práticas comerciais das instituições financeiras, com o objetivo de identificar, eventualmente, a necessidade de desenvolvimento de iniciativas de regulação e ou até de fiscalização dos mesmos. Por exemplo, temos a carta circular que pode sair para dar um esclarecimento sobre como é que as instituições devem reportar ou, em termos técnicos, como é que é reportada uma variável e para que é que ela serve. Este relatório não apoia só o exercício da atividade regulatória e fiscalizadora do banco, como potencia também o conhecimento e a transparência sobre os mercados, promovendo, desta forma, uma maior eficiência no seu funcionamento. É, portanto, um instrumento importante não só para nós, Banco de Portugal, como também para todos os stakeholders, sejam eles os clientes, sejam eles as instituições, uma vez que lhes permite conhecer o mercado como um todo e comparar a sua própria situação com o panorama nacional. Portanto, existe informação muito abrangente e até bastante fina. O indicador que as pessoas estão mais habituadas a ouvir falar é a evolução do crédito à habitação. É esse o indicador normalmente que recebe mais atenção aqui no banco. Como é que ele evoluiu? O que é que os dados nos dizem sobre a evolução do crédito em Portugal, do crédito à habitação? Bom, o crédito à habitação hipotecário é sempre o principal focado, porque é o que tem maior magnitude no mercado. E em 2024 observou-se um aumento quer do número de contratos, quer do montante concedido de crédito à habitação face àquilo que tinha acontecido em 2023. E o que é que conseguimos explicar o que contribuiu para esse movimento? Sim, em parte, nós conseguimos identificar 3 fatores que explicam bem o porquê deste aumento de contratos e de montante de crédito concedido. Desde logo, e toda a gente conhece, a descida das taxas de juros de referência, como a Euribor, que permitiram que as pessoas tivessem mais capacidade para fazer um crédito à habitação hipotecário e, portanto, comprar a sua casa. Depois, o aumento do rendimento disponível das famílias. E, por último, ocorreram um conjunto de medidas legislativas, como os apoios dirigidos a jovens até 35 anos, cujos efeitos ainda se vão continuar a fazer sentir durante o ano de 2025, e as próprias instituições têm-nos referido que estas medidas ajudaram a incentivar, sobretudo os mais jovens, na compra da sua primeira habitação. Portanto, estes 3 fatores, em conjunto, criaram um ambiente mais favorável para a contratação de crédito e para a compra de casa. E que tipo de crédito é que é hoje mais concedido? Ou seja, nós ouvimos muito falar de taxa fixa, taxa variável, taxa mista. Qual é a composição do crédito atribuído, ou qual foi a composição do crédito atribuído em 2024? Bom, durante o ano de 2024, mais de 80% do crédito concedido foi a taxa de juros mista. Ou seja, uma taxa de juros que combina um período inicial em que a taxa está fixa e, a partir de um determinado ano, ela passa a ser uma taxa variável. Esta taxa tornou-se muito atrativa em 2023, no momento em que há uma subida à bruta das taxas de juros de referência e durante o ano 24, estando essas taxas de referência altas, mas ainda assim começarem a descer, ela continuou com a atratividade que tinha. As próprias instituições de crédito promoviam muito a venda e comercialização de taxa mista para atrair os clientes para a sua carteira.
Uhum. Isso reflete-se até no spread que é oferecido em taxa mista e taxa variável, certo? Conseguimos ver isso também nos dados. Certo. Se nós olharmos para a TAEG média, portanto para o custo total para o cliente daquele crédito, aquilo que nós vemos é que os créditos a taxa variável até têm um valor mais alto que os créditos a taxa mista. Os créditos a taxa variável têm 6,2%, a taxa mista tem 5,9%. Porquê? Isto acontece porque a taxa variável primeiro vem de um máximo histórico, e portanto nós tivemos uma subida muito bruta das taxas de referência e elas atingiram máximos históricos, e depois porque continua a existir a expectativa das taxas de referência continuarem a descer. Portanto, elas começaram a descer no ano 2024, mantiveram a sua trajetória de descida e ainda continua a existir a expectativa de elas continuarem a descer. Ora, o que é que isto faz? As instituições que querem promover as taxas mistas e sabem que num primeiro momento elas são fixas, vão baixar a taxa no primeiro momento para os créditos a taxa mista e pô-la mais baixa, tendencialmente e em média, do que a taxa variável está no momento. E, portanto, tornam-se mais atrativos os créditos a taxa mista, daí terem sido tão celebrados durante o ano 2024, e são mais baixos do que o valor da taxa variável. Uhum. E o que é que observamos, seja em termos de spreads médios e montantes médios de empréstimos concedidos? Há uma tendência que seja possível sublinharmos? É a mesma lógica, acaba por ser a mesma lógica. O spread médio dos contratos a taxa variável foi de 1,07 pontos percentuais, superior ao spread médio dos contratos a taxa mista fora do período de taxa fixa. Ou seja, quando estamos a ver o spread, temos que olhar para a parte de taxa variável, não para a parte de taxa fixa. O spread em taxa fixa não existe. E que esse ficou no 0,90 pontos percentuais. Portanto, há uma tendência que acompanha não só a parte de contratação, como também os spreads acabam por justificar o facto dessa contratação ter existido. Uhum. Ainda assim, nós falamos de um domínio da taxa mista em 2024, mas se olharmos para a totalidade do crédito, o nosso estoque de crédito, se quisermos, ele dá-nos uma imagem um bocadinho diferente destes volumes anuais, certo? Sim, se nós olharmos para a carteira de crédito e, portanto, para aqueles contratos que ainda estão os chamados contratos vivos, a taxa variável ainda é dominante muito pelo peso histórico que este tipo de taxa tem no mercado de crédito à habitação hipotecário português, em que durante muitas décadas prevaleceram as contratações a taxa variável como sendo as mais importantes. Isto acontece pela história de inflação, que os mercados acabam por ter memória. Portanto, quando existiam inflações muito altas, as próprias instituições não estavam disponíveis para ter créditos a uma taxa fixa ou uma taxa mista, ou estariam na sua oferta, mas com taxas mais altas, e, portanto, esse património histórico, digamos assim, que nós temos dos créditos à habitação hipotecário ainda se faz sentir na carteira de crédito, ainda que em 2023 e em 2024 se tenha observado que as taxas mistas tenham ganho bastante terreno pela contratação que foi feita. É quase uma tradição nacional. Nos últimos anos voltámos a ouvir falar de amortizações antecipadas de crédito. Uhum. Em 2024 isso continuou a acontecer? Continuamos a observar montantes relevantes de amortizações antecipadas? Sim, mas menos do que no ano anterior, o que já era expectável do nosso lado. Isto porque o ano 2023 foi um ano muito sui generis naquilo que diz respeito à amortização de crédito, sobretudo pelas medidas legislativas de suspensão da Comissão de Reembolso Antecipado e o contexto económico de taxas de juros elevadas, que incentivaram as famílias que tinham poupanças a utilizar essas poupanças disponíveis para reembolsar os seus créditos e dessa forma reduzir o valor das prestações mensais, aliviando assim os seus orçamentos. Em 2024 houve de facto uma queda do número de reembolsos antecipados, tanto em número como em montante total reembolsado, quando comparados com 2023, mas ainda assim eles estão superiores àquilo que foram os registados em 2022, o que demonstra que os clientes continuam atentos à gestão dos seus créditos. Uhum. E do lado das renegociações, que também é outro tipo de operação que foi ficando mais em voga nos últimos anos. O ambiente económico, imagino, também tem impacto na forma como evoluíram as renegociações de crédito, certo? Certo. O contexto económico acaba por justificar grande parte de tudo o que estamos aqui a falar, seja na contratação, claro, seja os reembolsos e agora também as renegociações. Aqui também houve uma diminuição face a 2023, que tinha sido um ano extraordinário ao nível de número de renegociações, sobretudo, lá está, pelo efeito da subida das taxas de juros e os próprios clientes tentarem renegociar os seus créditos para aliviar o seu peso no orçamento, o peso das suas prestações no orçamento. Uhum. Mas o facto de, em 2024, termos uma descida não é necessariamente um indicador mau.
Isto porque o contexto económico melhorou e, portanto, há mais rendimento disponível para as famílias, as taxas de juros, lá está, continuam a descer e isso reduz a pressão nos consumidores para estarem a renegociar os seus créditos, sobretudo o crédito à habitação e hipotecário. Ainda assim, mais uma vez, o número em 2024 foi superior ao número de 2022 e, portanto, continuamos a ver que o próprio cliente está atento à gestão do seu crédito e à gestão das suas despesas em crédito à habitação e hipotecário. Um mercado mais dinâmico também, não é? Sim, temos um mercado bastante mais dinâmico, sim. O relatório também tem dados para o crédito ao consumo e mostra um reforço também. Pode explicar-nos só a magnitude deste aumento? Sim, o crédito aos consumidores continua a crescer de forma sólida. Cresceu 5% em número de contratos e cresceu 10% em montante total concedido. Isto acontece, mais uma vez, tudo o que é contexto macroeconómico aplicável ao crédito à habitação e hipotecário também se aplica ao crédito aos consumidores. Passam a descer, taxas de juros a reduzirem-se, o mercado de trabalho mantém-se robusto, ou seja, não tivemos um aumento, por exemplo, da taxa de desemprego que pudesse levar a que as famílias não contratassem crédito aos consumidores. E, portanto, há um crescimento transversal. Em todas as categorias, é isso? Em todas as categorias, sim. O crédito automóvel foi claramente aquele que se destacou aqui em termos de crédito aos consumidores. Podemos olhar em específico para o crédito automóvel? Podes só referir a alguns números ou o que é que nos dizem os dados que nós temos sobre a evolução do crédito automóvel? O crédito automóvel foi claramente o segmento que mais cresceu em 2024. Aumentou 13% em número de contratos e aumentou 15% em montante. Compara com os 5 e com os 10 e, portanto, percebe-se que acaba por ganhar peso no total de crédito ao consumo este ano com o crescimento que teve. Todos os subsegmentos de crédito automóvel cresceram, também foi transversal, mas aqueles com reserva de propriedade, e portanto, para desmistificar aqui o que é reserva de propriedade, tipicamente aqueles contratos de crédito que são feitos através de stands com o carro como garantia, foram os que lideraram mais. Portanto, o crédito mais normal de crédito automóvel foi aquele que ganhou mais. O crédito automóvel também tinha sofrido em 2023 pelo efeito das taxas de juros e o facto de termos um regime de taxas máximas no crédito aos consumidores fez com que as taxas de crédito automóvel fossem muito baixas e, portanto, houve também ali uma redução não só de procura, mas também da parte da oferta, fez com que o crédito automóvel em 2023 também tivesse um bocadinho mais abaixo e, portanto, este ano acaba por retornar um bocadinho ao que será o habitual, aos valores habituais e, portanto, teve um crescimento mais sustentado. Por último, se calhar vale a pena falarmos do papel dos intermediários de crédito, um tema também cada vez mais discutido e que o relatório apresenta dados tanto para o crédito à habitação como para o crédito pessoal. Estes intermediários são cada vez mais relevantes e se calhar terminávamos o podcast com alguns avisos que talvez possamos dar a quem decide recorrer a intermediários de crédito. Não sei se podes dar só algumas dicas ou algumas sugestões para quem está a pensar recorrer a intermediários. Certo. De facto, os intermediários de crédito têm um papel cada vez mais relevante, seja no mercado de crédito à habitação, seja no mercado de crédito aos consumidores. Em 2024, mais de metade dos contratos celebrados e do montante de crédito concedido passaram por intermediários de crédito e, portanto, esta tendência mostra claramente que os consumidores recorrem cada vez mais a apoio especializado para comparar ofertas e também muito para tratar da burocracia, sobretudo no crédito à habitação hipotecário, que sabemos que tem uma carga burocrática muito grande para os clientes. Tendencialmente utilizam também os intermediários de crédito como forma de aliviar essa carga burocrática. No entanto, e tu referiste bem, é importante lembrar os clientes que devem estar atentos a 3 pontos principais. Primeiro, perceber quem é o intermediário de crédito, com quem é que eu estou a falar. Depois, que serviços presta. E por último, e esta é muito importante, é se está devidamente autorizado a ser intermediário de crédito. Para isso, o cliente pode consultar a lista de todos os intermediários de crédito autorizados em Portugal a desenvolver a sua atividade, que está disponível essa lista, no portal do cliente bancário. Hugo, muito obrigado por esses avisos e por nos ajudares a perceber melhor a relação dos portugueses com o crédito no ano passado. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, o relatório de acompanhamento dos mercados de crédito 2024 pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve.